A paz do Senhor, quero te trazer uma palavra de esperança e fé. Quero te contar a história de uma tempestade e quero trazer apenas um versículo encontrado no capítulo 8 do Evangelho de Lucas e o versículo 25 que diz: E disse-lhe, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedecem? Os discípulos, ao entrarem no barco, eles tinham pelo menos dois objetivos principais. O primeiro objetivo principal que os discípulos tinham ao entrar no barco era seguir Jesus, atendendo ao seu chamado. Como discípulos de Jesus, de igual modo, devemos segui-lo, mesmo sabendo que seguir Jesus é negar-se a si mesmo. Pois Jesus certa vez disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O segundo objetivo que os discípulos tinham ao entrar no barco era chegar do outro lado do mar da Galileia. Ao entrarem no barco, os discípulos tinham o objetivo de continuarem a viagem e chegar do outro lado do mar da Galileia. E estes foram surpreendidos por uma forte tempestade. Nós, como discípulos, muitas vezes somos surpreendidos por tempestades que querem trazer o pavor e o medo. E assim como falou aos 12, na grande tempestade, Jesus fala: onde está a vossa fé? Ao perguntar pela fé dos discípulos, Jesus chama a atenção para que eles viessem a acreditar com base no texto bíblico de Lucas 8, 22 ao 25. E com base nesse texto, eu quero falar sobre 3 razões para você não deixar de acreditar na sua vitória. A primeira razão é: Jesus te chamou. A primeira razão pela qual você não pode deixar de acreditar é porque Jesus te chamou. Se Jesus te chamou, não importa quão forte seja o vento, não importa quão grandes sejam as ondas do mar, e não importa quão grandes sejam as tempestades, você vai chegar do outro lado do mar, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. É o apóstolo Paulo falando na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 24, ele diz assim: fiel é o que vos chama, ao qual também o fará. Então, Jesus te chamou. O segundo razão para você não deixar de acreditar é: Jesus está no barco. E a segunda razão pela qual você não pode deixar de acreditar é que Jesus está no barco. Observe que, tendo eles partido, Jesus adormeceu, a tempestade veio e a água começa a entrar no barco. E em meio à tempestade, o medo, o desespero tomou conta dos discípulos. E estes o acordaram chamando por socorro. Em meio à tempestade, teu barco não vai afundar, porque Jesus está no barco. Onde tem a presença dele, o barco não afunda. Lembra? Quando não tinha comida para alimentar a multidão, Jesus multiplicou o pão e o peixe. Porque aonde ele está, o barco não afunda. Quando acabou o vinho na festa de Caná da Galileia, festa de casamento, ele transformou água em vinho, porque onde tem a presença dele, o barco não afunda. Quando ele se encontra com a viúva de Naim, o seu único filho havia morrido. E Jesus ressuscita aquele jovem, porque onde tem a presença dele, o barco não afunda. Então creia que o teu barco não vai afundar. E a terceira razão para você não deixar de acreditar é: Jesus tem autoridade sobre o vento e o mar. A terceira razão pela qual você não pode deixar de acreditar na sua vitória é porque Jesus tem autoridade sobre o vento e o mar. Em meio à tempestade, Jesus se levanta e repreende o vento e a fúria do mar. Observe que Jesus primeiro repreende o vento, porque o vento é a causa das águas se enfurecerem, e depois repreende o mar. Eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus primeiro vai repreender a causa, o motivo que tem trazido a tempestade para a tua vida. E apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder
porque em nós opera. Então ele é quem tem autoridade para ordenar ao vento e ao mar. Então essas são as 3 razões para você não deixar de acreditar na tua vitória. Acredite na tua vitória, porque ele te chamou. Acredite na tua vitória, porque ele está no barco. E acredite na tua vitória, porque ele tem autoridade sobre o vento e o mar. Receba a tua vitória em nome de Jesus.